Pondé, eu queria provocar um pouquinho a sua análise e julgamento de Rousseau. Eu considero que Rousseau é quase o pai do totalitarismo moderno. Essa visão toda coletivista de vontade geral e tudo mais, e a própria visão idílica do bom selvagem, eu acho que está no cerne aí de várias medidas totalitárias. Então eu queria que você fizesse uma análise disso, né, de quanto que Rousseau e essa ideia que ele trouxe romântica da natureza humana tem a ver com essa situação hoje que nós vivemos de excesso de paternalismo e Estado totalitário, e se puder comentar também o fato de que esse sujeito que amou a humanidade, essa abstração, na sua vida prática abandonou todos os 5 filhos que teve no orfanato. Quer dizer, até que ponto esse discurso todo altruísta e coletivista em nome do bem comum, ele não mascara uma certa falta de empatia ou até mesmo às vezes ódio em relação ao próximo, que tem esse desencontro, que tem esse relacionamento tão mais difícil quando é com alguém de carne e osso. Boa tarde, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. É um prazer poder trocar ideias com pessoas que têm visões de mundo um tanto próximas da minha, que é uma coisa raríssima aqui no país, principalmente na minha área, filosofia, ciências humanas. Então, eu diria o seguinte: a tua questão me leva a 2 coisas. O Rousseau tanto é pai do pensamento de esquerda, coletivista, naturalista, quanto ele é pai de um certo tipo de educação, que é uma área que eu conheço tanto porque sou professor. E sou um professor que gosta de ser professor, que é uma raridade, né? Que é um dos grandes problemas da educação, apesar de que a gente inventa um monte de teoria, quando na realidade o problema começa aí. Eu acho o seguinte, primeiro, a sua fala sobre o Rousseau gostar da humanidade, o meu olhar sobre o Rousseau é muito influenciado pela minha leitura do Edmund Burke. E o Burke chamava Rousseau de o filósofo da vaidade, né? Outra coisa, uma das frases maravilhosas do Burke sobre o Rousseau, é que ele era aquele tipo de pessoa que ama a humanidade e detesta seu semelhante. Quer dizer, normalmente os pensadores abstratos, ou esse tipo de pensamento que trabalha com ideias que o próprio Burke chama de teorias de gabinete, né? Que são aqueles caras que ficam dentro do seu escritório achando que eles entendem como o homem é, qual é o problema dele, como resolver e como o mundo deve ser. Então, eu tenho uma natural recusa de todo mundo que quer salvar o mundo, né? Que acha que detém uma chave para entender exatamente como o ser humano é. Agora, quando você diz em que medida ele teria influenciado esse modelo também de natureza humana, eu acho que essa é uma questão mais delicada e muito importante, que é a seguinte: a armadilha, me parece, que é a seguinte: o Rousseau e a sua ideia de que o ser humano, o problema do ser humano é quanto mais pobre ou quanto menos capaz, você seria menos corrompido, né? Portanto, uma ideia de que quanto mais você se dissolve num grupo, melhor essa natureza originária e, portanto, boa, não competitiva, encaixada numa espécie de todo, né, da qual foi arrancado, e de alguma forma o Rousseau nunca disse que a gente deveria viver como aborígenes, mas o rousseauismo barato acaba virando nisso. Eu acho que a armadilha está no fato de que o pensamento descendente do Rousseau, ele acabou capitaneando a seu favor a noção de que quando você é de esquerda, ou quando você fala em coletivismo, você está dizendo que o ser humano é legal, bonito e maravilhoso. E o problema fica para o outro lado, porque o ser humano não é lindo, maravilhoso. O ser humano é o que ele é, o que nós somos. Nós somos capazes de muitas coisas. Eu acho que o principal problema da herança, da influência do pensamento do Rousseau, vai exatamente ao encontro do que esse painel fala, que é como é duro ser responsável pelo que você faz. E aí eu me lembro de um texto, inclusive que eu usei alguns meses ou semanas atrás, não lembro mais, na minha coluna, que era um texto do Shakespeare, do Rei Lear, no qual o texto fala
Shakespeare fala no texto, né, que era muito comum, então, se culpar as esferas celestes, o Sol, os planetas, por todas as bobagens que todo mundo faz. A impressão que eu tenho é que a grande sacada, no sentido irônico, a grande sacada do Rousseau de culpar a sociedade por todos os problemas que o ser humano tem, é um movimento lógico, filosófico, que retira do ser humano a culpa, retira do ser humano a dor, o sofrimento de ser responsável por si mesmo, aloca a responsabilidade no outro, e nesse sentido, o que me parece incrível, é um passo atrás, mesmo da antropologia cristã. Porque na antropologia judaico-cristã, pelo menos existe uma contradição interior no ser humano, que é a noção de pecado, a noção de orgulho, a noção de você ser obcecado por sexo, por poder. E na herança russoniana, você não tem nem essa contradição. O responsável é a classe social, como vai falar posteriormente os marxistas, a sociedade, o grupo, e você, enquanto tal, é só vítima. O resultado disso é que a condição de vítima deixa você cada vez mais bobo, cada vez menos responsável, mas deitado numa espécie assim de berço eterno e meio podre, e deixa você infantil. Perfeito. Eu vou até voltar depois, mais tarde, na questão da vitimização, né, da sociedade. Eu vou falar um pouco mais disso. Júlio, se o Estado pode nos dizer o que beber ou fumar, logo ele estará nos dizendo o que pensar. O que você acha desse alerta? E eu queria que você fizesse um gancho com regimes socialistas, onde claramente essa liberdade de pensamento foi limitada, cerceada. Elogia-se muito a educação em Cuba, e sempre me remete a uma fala do poeta Mário Quintana, que dizia: o maior analfabeto é aquele que não pode ler, aprende, mas não pode ler. Então, quando o Estado monopoliza a educação, como é que fica essa liberdade de pensamento? Então, eu queria que fizesse um gancho com essa liberdade de ingerir substâncias sem que alguém nos diga